Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós já tratamos em algumas ocasiões anteriores, mas o que me veio a repetir alguns tópicos desse assunto foi justamente uma matéria que eu recebi de um colega via WhatsApp, que me impressionou muito e me deixou muito preocupado. E como este Jornal do Meio-Dia é um jornal de prestação de serviço, nada mais oportuno que nós chegarmos e esclarecermos alguns aspectos sobre as dúvidas e as notícias falsas, até que se prove o contrário, a respeito das vacinas. Como eu falei, nós já tratamos muitas vezes no Jornal do Meio-Dia sobre a importância da vacinação. Então, o que eu recebi um vídeo foi de um médico falando do perigo da vacina e que as vacinas foram feitas justamente para causar dano à população, inclusive falando até em genocídio e tal. Me impressionou muito essa matéria, porque é uma matéria que conflita muito com a nossa formação, tá? Acredito que para alguém chegar, gravar um vídeo, divulgar no teor que foi divulgado, eu acredito que ele tenha razões científicas para isso aí. Porém, a nossa formação científica se conflita com aquela gravação que foi divulgada. E é por isso que nós estamos aproveitando este programa para fazer algumas elucidações. Coincidentemente, nós recebemos a revista chamada Ser Médico. Essa revista é editada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e fala especificamente sobre o assunto de vacinas, a importância da vacina e os fake news, que é justamente aquelas notícias que correm na internet, né? E que também de tanto correr pela internet pode se parecer verdade. Então, o que nós queremos frisar para todas as pessoas que nos assistem, a você mãe, a você pai e enfim, a todos os educadores, né, os colegas médicos, é no sentido de que é conflitante, né, a opinião de alguns médicos que são contra a vacinação. Se os médicos forem ler a história da vacinação, como se surgiu a vacina, né, a gente vai ver que existe, né, uma série de fatos até chegar no estágio atual em que comprovadamente, no aspecto científico, a vacina ela é importantíssima para salvar a vida de todos. Basta vermos os coeficientes de mortalidade infantil, os índices mostrando, né, o número de doenças que diminuíram com
a introdução da vacina regular, os benefícios que a vacina trouxe para a população. Então, quando se vê uma matéria que fala que a vacinação é algo perigosa para a vida das pessoas, para mim particularmente isso soa de uma forma muito estranha, muito conflitante. Então, o que eu quero deixar claro é que a base científica, as pesquisas científicas faz com que nós defendamos a vacinação. Senão, nenhuma instituição médica, os departamentos de medicina iriam fazer propaganda da importância da vacinação. Mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria certamente não iria colocar em risco o seu nome falando contra a vacina. Veja, a Sociedade Brasileira de Imunização, uma sociedade que engloba vários cientistas, pesquisadores, profissionais na área médica, mostrando toda a pesquisa, a evolução das vacinas, sempre em prol da população, no sentido de orientar a importância da vacinação. Então, quando a gente vê grupos de profissionais pregando o perigo da vacinação, inclusive falando para a população que vacinar corre-se o risco até de morte, realmente isso aí é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Então, o que eu quero trazer para vocês são alguns aspectos que saíram justamente nessa revista, do último trimestre, a última edição da revista chamada Ser Médico, do CREMESP. E o título do artigo fala justamente um marco da medicina e da humanidade. E aí ele conta como que surgiu a vacina há 200 anos atrás, justamente quando se descobriu a vacina, o estudo inicial ou a pesquisa inicial da vacina contra a varíola, Então é um artigo muito interessante. E uma coisa interessante no artigo é justamente a respeito dos fake news. Fake news são justamente essas notícias falsas que correm nas redes sociais. Quando eu estou falando notícias falsas, é no sentido que são notícias falsas no nosso entender. Notícia falsa e que corre por aí: as vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos. A vacinação pode ser até fatal. Então, esta é a notícia falsa. O que o Ministério da Saúde diz? Esta notícia não é verdadeira. As vacinas são muito seguras. A maioria das reações é pequena e temporária, como um braço dolorido ou uma febre ligeira. Eventos graves de saúde, quer dizer, reações graves, são extremamente raros.
e cuidadosamente monitorados e investigados. É muito mais provável que uma pessoa adoeça gravemente por uma enfermidade evitável pela vacina do que pela própria vacina. Por exemplo, a poliomielite, por exemplo, pode causar paralisia. O sarampo pode causar encefalite e cegueira. E algumas doenças preveníveis por meio da vacinação podem até resultar em morte. Então, a vacinação é segura e vacinando a família estará prevenindo contra efeitos adversos. Outra notícia falsa: a vacina combinada contra a difteria, tétano e coqueluche, a tríplice, né? E a vacina contra a poliomielite causam a síndrome da morte súbita infantil. O que o Ministério da Saúde fala? Não é verdade. Não há relação causal entre a administração da vacina e a síndrome da morte súbita infantil, também conhecida como síndrome da morte súbita do lactente, tá? Então, essa morte súbita do lactente é quando a criança falece, né, sem ter um diagnóstico, uma doença anterior, né, e sem causa. Então, aí é a morte súbita do lactente, né? E as pessoas que são contra a vacinação dizem que a vacinação contra a difteria, tétano, coqueluche e a poliomielite pode causar essa síndrome da morte súbita. E é justamente isso que o Ministério da Saúde está contrariando. Em outras palavras, as mortes por síndrome da morte súbita infantil são coincidentes à vacinação e teriam ocorrido mesmo sem nenhuma vacina tivesse sido aplicada. Isto é, mesmo que essa vacina não tivesse sido aplicada, essas crianças teriam a morte súbita. Então foi uma coincidência. É importante lembrar que essas 4 doenças são fatais e que os bebês não vacinados contra elas estão em sério risco de morte ou incapacidade grave. Então, mais uma comprovação de que a vacina é importante. Uma outra notícia falsa: aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode aumentar o risco de eventos adversos prejudiciais que podem sobrecarregar seu sistema imunológico. Quer dizer, em outras palavras, se você aplicar ao mesmo tempo várias vacinas, pode diminuir, pode prejudicar o sistema de defesa do organismo. Essa é a notícia falsa. O que o Ministério da Saúde diz? Que também não é verdade isso. Evidências científicas mostram que aplicar várias vacinas ao mesmo tempo não causa aumento de eventos adversos sobre o sistema imunológico da criança. Elas são expostas a centenas de substâncias estranhas que desencadeiam uma resposta imune todos os dias. O simples ato de comer introduz novos antígenos no corpo e numerosas bactérias que vivem na boca e no nariz.
uma criança é exposta a muito mais antígenos de um resfriado comum ou dor de garganta do que as vacinas. As principais vantagens de se aplicar várias vacinas ao mesmo tempo são: menos visitas ao posto de saúde ou hospital, o que economiza tempo e dinheiro, e uma maior probabilidade de que o calendário vacinal seja completado. Além disso, quando é possível ter uma vacinação combinada, como por exemplo sarampo, cachumba e rubéola, menos injeções são aplicadas. Uma outra notícia falsa: as vacinas contêm mercúrio, que é perigoso. Então o que o Ministério da Saúde fala? Não existe evidência que diga que a quantidade de tiomersal utilizada nas vacinas represente um risco para a saúde. O tiomersal é um composto orgânico que contém mercúrio, adicionado a algumas vacinas como conservante. É o conservante mais utilizado para vacinas fornecidas em frascos multidose. Então, as pessoas aproveitam certos contextos e aí generalizam, como é o caso do mercúrio. O mercúrio causa problema? Causa, mas nós precisamos saber de que forma que ele causa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Você que nos assiste, precisa tomar muito cuidado com essas falsas notícias. Por quê? Porque toda essa investigação de efeitos colaterais, componentes dos vírus atenuados, os efeitos adversos, tudo isso aí, ele é colocado numa pesquisa científica, né? E é visto de forma matemática, analisada estatisticamente, se tal efeito ele tem alguma coisa que corra um risco programado. Então, são as evidências científicas que são colocadas dentro de um estudo estatístico epidemiológico, e com isso a gente ter condições de afirmar que dentro do enfoque científico o que se está fornecendo à população é uma vacina segura ou não. E jamais o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria ou a Sociedade Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Imunização, eles iriam, né, fomentar situações que pudessem trazer qualquer risco iminente para a saúde de todos nós. Então eu fico muito preocupado quando a gente vê notícias veiculando na rede social dizendo que olha, é melhor não dar vacina do rotavírus porque pode dar problema intestinal, né? Eu fiquei sabendo que dando a vacina do rotavírus já teve problema de morte. Quer dizer, gente, se isso fosse verdade, vocês acham que o governo, o Ministério da Saúde, iria disponibilizar algo que pudesse trazer um risco maior do que o benefício? Jamais. Então o que eu quero
falar para todos que nos assistem e que você também compartilhe essa nossa informação, é que o calendário vacinal, as vacinas dispostas pelo Ministério da Saúde, são vacinas seguras, dentro do contexto científico, que nós temos que nos basear por alguma coisa e nós temos que acreditar que a base científica, ela é o substrato para tudo aquilo que nós precisamos fazer para o bem da população. Então, não tenham medo de vacinar, né? Não vão atrás de conversa, né, que saiu na rede social. Pergunte ao seu médico, vá obter informações concretas, converse com a enfermeira do seu posto de saúde e não fique apenas ouvindo notícias da rede social e entender que essas notícias são as verdadeiras. Repito, sempre que tiver alguma coisa que você acha que tal notícia ela merece um questionamento, então pergunte para o seu médico, pergunte para a enfermeira da unidade básica de saúde. Somente o médico ou a enfermeira podem dar orientações e informações para que você possa analisar e decidir se vacina ou não. Mas de antemão eu te falo, a vacina ela é importante para prevenir essas doenças e fazer com que a população cresça e desenvolva com menos doença e menos prejuízo para a sua família. Então, gente, esse é o recado que eu gostaria de deixar bem claro. Vacina é importante. Até que surja alguma informação, alguma evidência científica que nos contrarie tudo aquilo que nós aprendemos sobre vacinas. Então, podem tranquilos vacinar. Inclusive, veja no seu calendário, na sua carteirinha, né? As crianças vejam o calendário. Você, adolescente, veja se tem alguma vacina importante para ser feita. Você, idoso, também veja as vacinas que você tem que ser aplicada. É só ir no posto de saúde, levar sua carteirinha e lá a enfermeira vai te orientar qual vacina a unidade básica de saúde dispõe para que você possa sair de lá imunizado e certamente com a prevenção necessária para essas doenças que podem ser evitadas através da vacinação. E as pesquisas e a evolução dos estudos para as vacinas de outras doenças, como a dengue, né, o HIV, quer dizer, nós temos uma série de vacinas em estudo que certamente, lógico, o pessoal pode falar, tem a indústria farmacêutica. Gente, isso aí é pesquisa, não tem jeito, tá? Então, o importante é que essas pesquisas são pesquisas científicas que vão ser comprovadas também pelos órgãos governamentais. Então, quando o governo lança uma vacina, certamente todos esses cuidados científicos foram comprovados. Portanto, eu recomendo a vacinação. Muito obrigado. Compartilhem a nossa informação justamente para combater as notícias
que eu considero notícias perigosas e notícias falsas. Até a próxima semana com outro assunto sobre medicina e saúde. Muito obrigado.